Bem-vindo, bem-vinda! Estamos iniciando mais um episódio do Caperrun. Conteúdo relevante, conteúdo de qualidade para você que nos acompanha semanalmente nos nossos canais digitais. Aliás, já estão aqui os nossos endereços, nos sigam aí para toda semana você receber aí conteúdo sobre atividade física, saúde, qualidade de vida, corpo em movimento, corrida, pedal, o que for o seu exercício, o que for aí o seu movimento. Muito obrigado pela sua audiência. Hoje um programa muito especial, com um tema muito relevante. Nós vamos falar sobre nutrição, bastante sobre corrida também, mas a nutrição é um capítulo muito importante no programa de hoje. Você certamente se depara aí todos os dias com muita informação sobre comida, sobre alimentação, sobre nutrição. Há uma questão importante sobre obesidade em todo o mundo, em todo o planeta. O planeta está cada vez mais obeso, cada vez mais acima do peso. E o que é que a gente tem feito para tentar melhorar essa situação? Nós vamos falar sobre isso hoje com uma convidada muito especial que eu vou apresentar na sequência para vocês. Mas antes, eu quero chamar o Alberto Banac, que está em um parque aqui na cidade de São Paulo, trazendo convidados, trazendo as principais dúvidas desses convidados sobre nutrição. Fala pra gente, Alberto. Capiote, estamos aqui de volta conversando com os corredores e vou continuar tirando as dúvidas de como eles se preparam para a maratona, o que eles pegam de alimentação. Eu comentei agora com um a minha rotina, o outro tinha a rotina completamente diferente e todos querem saber da Paula, na véspera da maratona, o que pode comer, o que não pode comer, o que ela come durante a prova. Estou aqui com o Silvio também é frequentador aqui do parque há muitos e muitos anos. Silvio também já tem várias maratonas. E, Silvio, nós estamos no programa da Caperrun hoje com a Paula, que é uma nutricionista voltada para a parte do esporte. Como é que você cuida da sua alimentação? Eu faço uma dieta, né, com nutricionista também, né? Faço suplementação, alimentar bem, perder peso, ficar no peso ideal, que é uma briga eterna para quem... E você corre há quantos anos? Olha, eu tô na equipe faz 22. Uau, 22 anos. Pouco antes da prova, você toma um cuidado com essa parte nutricional ou você faz sempre igual? Hoje em dia nada de especial não, mas mais uma alimentação para a prova mesmo. Paulo, o que a gente pode fazer para ajudar o Silvio a ficar ainda mais elegante, correr cada vez com mais disposição, com mais vitalidade? Paulo, está com você. Vamos ajudar o Silvio aqui. A nossa convidada de hoje está no corre há muito tempo. Ela começou como produtora de moda na revista O2, uma antiga publicação sobre corrida de rua. Deu duro no mercado corporativo e sempre tendo a corrida como forte aliada. Um dia resolveu se livrar dos dogmas da mulher irreal e voltou para o banco escolar para cursar a faculdade de nutrição e poder compartilhar aquilo que ela acredita ser o caminho para a liberdade à mesa. Sem nunca abandonar a corrida, mas colocando em seu devido lugar, na atualidade ela é sinônimo de empoderamento e resistência feminina no deslumbrado mundo fitness. Paula Narvaez, que prazer te ter aqui, Paula. Muito obrigado, Paula. Que apresentação linda. Magia, você merece essa apresentação e muitas outras. Afinal de contas, você está há muito tempo aí nesse mundo que a gente adora, gosta tanto, né? Aliás, você começou a correr quando, hein, Paula? Quanto tempo faz que você está no corre, literalmente, né? Eu comecei a correr mais ou menos em 2006, 2007. Minha filha tinha 1 ano, eu tenho uma filha de 20 anos, né? E ela tinha 1 ano e eu comecei a correr como todo mundo, né? Todas as mulheres, para emagrecer. Eu acreditava que aquilo ia me ajudar a emagrecer, só que foi muito mais do que isso, né? Na realidade, a corrida mudou, assim, a minha vida. E aí comecei a trabalhar na O2, como você falou, me apaixonei pela corrida de rua e tô aí desde 2006, 2007. E nessa época, você era vida louca, né? Eu era vida louca, eu era novinha, né? Tinha 20 e pouquinhos anos, eu gostava de sair à noite, eu fumava cigarro, inclusive foi a minha história, né? Ela largou o cigarro para correr. Fui na Fátima Bernardes contar essa história. Essa foi a minha história durante algum tempo. Então E aí eu troquei a noite pela corrida naturalmente, porque eu entendi que aquilo me dava mais prazer. Eu sou uma buscadora de prazer, né? Como todos nós. Então eu descobri que a corrida me dava muito mais prazer.
E aí fui largando a noite, a balada, o que era natural para uma menina jovem, né? Sim. E me apaixonei pela corrida. Mas naquela época, ô Paula, não era normal gente da sua idade, 20 e poucos anos, deixar tudo isso de lado e ir para a corrida, algo que a gente tem visto muito com mais regularidade hoje, né? Parece que essa geração tem uma cabeça um pouquinho diferente, a corrida tem atraído muitos jovens, né? Eu vejo muito isso na minha filha, assim, e eu até converso com ela, tipo, calma, também você não precisa querer ser tão saudável com 20 anos, porque eu acho que tem que curtir. Eu não sei por que exatamente a galera novinha hoje busca o esporte, se é realmente pelo que o esporte é ou se é pelo hype da rede social. Eu ainda tenho as minhas dúvidas. Então, vamos ver. Eu quero ver daqui a 5, 10 anos essa galera que começou hoje correndo. Senão eu vou entender que foi só um hype. Mas naquela época, primeiro que não tinha internet como tem hoje. Segundo que pessoas jovens realmente não estavam nesse rolê da corrida, né? Era uma galera mais velha. Mulher, então, esquece. Não tinha nem tênis de corrida para mulher. A gente usava tênis masculino menor. Não tinha roupa de corrida para mulher, tinha tipo um ou outro top ali. Então era uma coisa bem, é o Velho Testamento da corrida, né? Era uma coisa bem... Mãe jovem, foi uma coisa que te deu ensinamentos positivos ou você teve aquele problema de ser mãe jovem ali e ir para a batalha já, ter que mudar a vida com uma filha com pouca idade? Eu tive que ir para a batalha, por isso até que eu comecei a estudar mais velha, né? Meu primeiro diploma universitário, ele veio com 40 anos, porque eu não tinha como trabalhar, bancar minha filha e fazer a faculdade, né? Então, eu não consegui estudar naquela época. Eu falo para minha filha, eu abri mão de muita coisa para poder te dar uma vida, e hoje ela me enche de orgulho, ela está na faculdade, enfim, mas eu abri mão de muita coisa. E a corrida era mais ou menos o que me salvava, assim, porque eu trabalhava pra caramba, sempre trabalhei, sempre fui da correria do trabalho, pagando conta, vendendo almoço para pagar o jantar, nunca sobrava muita grana, mas minha filha estava estudando numa escola ok, enfim, eu estava pagando as contas ali, mas foi correria. E aí era aquilo, eu acordava, sei lá, 4 da manhã para ir treinar, porque eu tinha que trabalhar também, CLT, cedão ali. Então foram muitos anos, foi bom, assim, eu acho que me forjou como mulher, me deu não sei, talvez, eu sou destemida, eu não tenho muito medo das coisas, porque eu sempre fui lá e fiz, então isso me trouxe muita coisa boa, mas eu sempre falo para as meninas novas, assim, não engravida sem estrutura, não engravida novinha, também... Não sei se o engravidar mais tarde é tão interessante, mas a gente tem que achar um meio do caminho. Engravidar na fase que a gente tem que construir o nosso alicerce é muito complicado, porque a gente tem aqueles anos ali que você fica meio no limbo. Eu não pude estudar, e daí você não consegue ganhar dinheiro. Então, eu acho que é uma conversa importante da gente ensinar as nossas meninas. Ô Paula, e quando você começou a correr por estética, não é? Você tinha a questão do corpo ali, a corrida te ajudou nisso? Nunca. A corrida nunca te ajudou? Nunca me ajudou, a corrida dá uma fome imensa, nunca emagreci por causa da corrida, conquistei outras coisas, hoje eu vejo que eu conquistei um corpo forte e tal, mas na época eu não emagreci por causa da corrida, né? E eu sou cria dos anos 90, eu cresci, amadureci nos anos 90, quando a gente tinha as revistas, né? Você sabe, revistas ali, Boa Forma, Capricho. Quem é que estava na capa? Quem é que estava nos editoriais? Mulheres extremamente magras, né? As modelos de 1,70 m e 50 quilos. Então, a minha geração buscava aquele corpo. Hoje eu entendo que aquele corpo é de uma pequena minoria. Hoje eu nem quero aquele corpo. E aí era aquilo que a gente buscava. Então, não só a gente foi para a atividade física, para a musculação, para a corrida, para buscar isso, como muitas meninas desenvolveram os transtornos alimentares lá atrás, com 15 anos, com 20 anos, toma o remedinho para emagrecer. Então, a minha entrada no mundo a minha paixão pela corrida, ela nasceu meio disso, mas eu demorei para entender que correr não emagrecia. Sim. Correr não emagrece ninguém. Aliás, esse é um tema importante, né, Paula? Transtorno alimentar. Eu vejo nas redes sociais agora uma disseminação, por isso que quando eu abri o programa eu falei que esse é um tema muito sensível, a nutrição é um tema muito sensível, porque tem muita gente falando, eu não gosto de falar porque eu não tenho autoridade nesse assunto, né? Eu não sou especialista nesse assunto, que é muito sensível, porque a obesidade é uma doença.
E ela é multifatorial. Sim. Não é só uma questão de nutrição, não é só uma questão da endocrinologia, não é só uma questão da educação física, da psiquiatria. Ela talvez envolve todas essas frentes. E a gente muitas vezes vê nas redes sociais isso simplificado. Né? As pessoas falando de uma maneira simples, como se fosse simplesmente você muda a tua alimentação e você vai conseguir chegar ao corpo que você deseja. Como é que você enxerga isso, não é? Hoje nas redes sociais, esse trabalho que é tão complexo, sendo vendido às vezes de uma maneira tão simplória? Eu estou trabalhando com nutrição já há alguns anos e agora, no começo desse ano, eu comecei a trabalhar como nutricionista voluntária no Hospital São Paulo, da Unifesp, num ambulatório de obesidade. Então, eu estou entendendo e vivendo isso cada vez mais com os pacientes realmente portadores de obesidade. A obesidade é uma doença crônica, que precisa de um tratamento crônico. Então, não é simplesmente muda a sua alimentação, emagrece e depois você volta à sua vida. Não tem essa de voltar à sua vida. É uma questão crônica que precisa desse olhar meio que para todo sempre. E eu acho que o problema da rede social, além de simplificar, é isso, assim, de tipo, tá tudo bem, vocês, como se fosse uma escolha. Eu escolho, eu sei o que precisa ser feito, eu não faço e eu vou continuar assim. E aí esse é um problema. Eu também não entro muito nessa seara, porque eu acho que as discussões na rede social, elas não são muito edificantes. Eu acho que as pessoas acabam levando muito para o lado pessoal. Então, eu não entro muito nisso. Mas eu vejo, por exemplo, hoje as meninas que ajudaram tudo bem, obesidade, né, tudo bem, elas agora usando a medicação, as canetas, elas fazendo bariátricas. Daí eu pergunto, e toda essa legião de mulheres que você levou junto com você para o tudo bem a obesidade, o que elas vão fazer a partir de agora? Que você vai perder o peso, você vai melhorar seus problemas metabólicos e elas. Então, assim, e da minha parte da nutrição. A nutrição, ela conta um pedaço da história. Eu olho muito para trás para entender o hoje, né? Então, eu vejo que ali a partir dos anos 60, 70, quando a nutrição começou com aquela história de vamos parar de comer gordura, vamos priorizar, né, o que está ali na base da pirâmide, a saúde começou a degringolar. Então, da minha parte da nutrição, eu tento falar para as minhas pacientes, como sua avó comia? Ela comia carne, então, ela tinha algum problema? Não, morreu com 100 anos. Então, vamos tentar voltar lá e comer mais ou menos parecido? Então, eu tento fazer isso. Olhar para o passado para estabelecer uma alimentação do presente. Porque, assim, me desculpem os ofendidos, mas eu não acho que a ciência da nutrição evoluiu. Porque senão a gente não estaria onde a gente está hoje, com tanta gente com sobrepeso, com obesidade e tanta gente com problema metabólico. Sim, mas você falou dos nossos antepassados, nossos avós, bisavós, mas essa geração também morria mais cedo, não é, Paula? Tinha uma expectativa de vida menor. Não é? Isso está ligado para você, essa expectativa de vida menor, às condições ambientais, que dá para a gente puxar por esse lado, ou eventualmente a nutrição tinha uma questão ali também, porque muita gente também morria de doenças do coração antigamente, não é? Se entupindo de gordura, às vezes, banha era algo que era muito usado e que depois deixou de ser usado e agora está voltando também, não é? Isso é uma coisa que está retornando agora, mas a expectativa de vida nas gerações anteriores era menor. Isso está relacionado à alimentação para você também? Tem algum impacto da alimentação nisso? Isso para mim tem a ver com a medicação. A farmacêutica evoluiu muito, então hoje as pessoas sobrevivem mais. Não é que elas vivem mais prosperando, elas sobrevivem mais. A gente tem muita gente apenas sobrevivendo. A gente tem muita gente tomando ali a medicação para baixar o colesterol, mas que a pessoa não consegue nem sair para caminhar, porque aquilo depleta ela de uma maneira... Então eu acho que hoje a gente está sobrevivendo mais. Eu não acho que a gente esteja prosperando mais. E antigamente morria-se muito de doenças, de fatalidades, que hoje não tem mais. Então hoje a gente tem medicação para tudo. Você tem uma úlcera gástrica, você tem qualquer coisa, a gente tem a medicação, ela vai lá e corrige aquilo. Mas hoje eu vejo que as pessoas elas têm uma vida mais longa, mas não necessariamente com saúde, nem vivendo bem. Elas estão sobrevivendo. Sim.
E como é que tá a corrida hoje em dia aí? Você que tá tanto tempo aí correndo, como é que tá a corrida hoje no seu dia a dia, Paula? Eu tô correndo menos e tô mais apaixonada pela corrida, porque depois que eu comecei a estudar a saúde da mulher, eu tenho quase 42 anos. Depois que eu comecei a estudar a saúde da mulher, eu entendi que o volume de treino muito alto, que eu sempre tive como meu alicerce da corrida, não era mais compatível com os meus interesses de envelhecer bem. É isso, eu quero viver bem, eu não quero sobreviver. Não quero, sei lá, chegar com 60 e poucos anos e ter que fazer prótese de quadril, como muita gente tem que fazer. E aí eu comecei a entender o que eu preciso mudar. E aí eu percebi que o volume de corrida que eu tinha ali nas últimas quase 2 décadas já não era mais compatível com o que eu quero hoje. Então, eu comecei a correr menos vezes na semana, então eu corro 2, eventualmente 3 vezes na semana, caminho muito, a caminhada virou a minha atividade física de base e faço muito fortalecimento, musculação mesmo, com carga, progressão de carga, e aí eu conquistei uma existência onde eu me sinto muito bem, uma corrida boa, eu fiz uma prova agora, 2 semanas atrás, peguei 2º lugar, nos 10K, então, assim, que é mais ou menos o tempo que eu fazia antes, correndo muito, eu fiz 42. Ali no percurso do Vila Lobos, eu quero ainda fazer um percurso mais para tempo. Então, eu vi que, assim, estou correndo menos, fui para uma prova, botei número de peito, corri bem. Então, eu estou descobrindo uma nova maneira de ter a corrida na minha vida, que não é mais aquela que eu tinha aos 30 anos, não cabe mais para mim. E aliado à alimentação que você mudou, você virou hoje uma defensora do jejum, do jejum intermitente, do low carb. Você mudou a sua alimentação também, não é? Eu mudei a minha alimentação depois da minha 2ª gestação. Eu engravidei com 34 anos e aí depois que meu filho nasceu, eu já engravidei um pouco acima do meu peso, porque era aquela coisa, engorda 1 quilo por ano, mulher engorda 1 quilo por ano. Eu já estava meio naquela, assim. Então, hoje eu peso 60 quilos, eu engravidei com quase 67, 68. Aí meu filho nasceu, eu falei, bom, tenho que fazer alguma coisa, porque se eu não voltar nem para aquele, eu já estava com o corpo meia boca, assim, eu não vou conseguir voltar a correr. E aí eu comecei a cortar produto industrializado da minha vida, só. Eu não cortei nem o carboidrato, não, eu continuei comendo arroz com feijão, de vez em quando um bolo, um pão, mas assim, cortei produto industrializado. Tira a bolacha, tira não sei o quê, tira o suquinho. Aí eu comecei a ver o meu corpo, tipo, nossa, tô melhorando. E tava amamentando ainda, meu filho tinha 4 meses, eu já tava assim, no shape. E aí eu falei, tem alguma coisa aqui. Aí eu descobri que eu estava fazendo uma dieta de baixo carboidrato. Que nem deveria chamar low carb, porque é uma dieta normal em carboidrato, né? Então... E aí o resto virou história. Eu tenho um presente para te dar aqui, mas acho que eu não vou conseguir te oferecer, então, esse presente aqui. Eu abro exceções eventuais. Você abre exceções? Óbvio. Um chocolatinho, assim, de vez em quando você come um chocolatinho, assim, uma barrinha assim você come de vez em quando? Claro. É mesmo? Porque muita gente acha que quem está nesse sistema não come nada, não abre exceção para nada, mas você abre também, não é? As pessoas acham esse chocolatinho que você vai abrir uma exceção. Abro. Não agora, de manhã, em jejum. Tipo, eu não posso quebrar o meu jejum com um açúcar, mas eu vou guardar para uma ocasião. Eu abro minhas exceções muito consciente, assim, é quase um evento a minha abertura de exceção, e eu abro bem aberta. Eu não abro assim, vou comer um negocinho. Não, eu abro com categoria. Você enfia o pé na jaca. Então eu percebo que as pessoas elas têm uma visão muito errada do que é comer bem, do que é low carb. Low carb não é zerei carboidrato da minha vida, ou nunca abro exceção. Quem tenta viver 100% na regra, uma hora vai cair. E quando cai, não levanta mais. Sim. Então, assim, é aquela história, né, de que se você corta um alimento, depois quando você volta para aquele alimento, você come desesperadamente. Desesperadamente. Aquilo, né? Então, assim, eu faço abstinência na maior parte do meu tempo, mas eu tenho os meus momentos de exceção, cabe na minha vida. Talvez se eu tivesse diabetes, se eu tivesse problemas metabólicos sérios, eu não abrisse. Então é isso que eu tento conversar com as minhas pacientes. Quanto de exceção cabe na sua vida? Não sou eu que vou te falar, você que vai ter que descobrir. Hoje, na minha vida, cabe 80-20. Se eu fizer 80% do tempo organizado e 20% do jeito que eu quiser, fecha a conta. A pizzazinha no final de semana. Mas se eu sento para comer pizza, eu não como 1 ou 2 pedaços, eu como 5 pedaços. É isso, assim, eu abro exceção bem aberta, escancarada. Na refeição seguinte eu fecho, eu volto.
E assim vai E bem. assim eu me mantenho há 8 anos, sem ir para cima, sem ir para baixo, tipo... Ó, nós estamos falando muito de nutrição aqui, eu quero lembrar que a Dux Nutrition está conosco, ajudando a gente nos nossos episódios e colaborando também com os nossos convidados, porque a Paula vai levar para casa o melhor whey protein do mercado, o whey protein da Dux. Isso é verdade, viu? A Dux é um ótimo whey protein, eu indico para as minhas pacientes. Um bom whey protein, ele tem uma quantidade baixa de carboidrato e uma quantidade alta de proteína, afinal é um suplemento de proteína, né? Claro. A gente vê muito suplemento de proteína no mercado cheio de carboidrato. Pô, se eu quiser um suplemento de carboidrato, eu como essa barra de chocolate que você me deu, muito mais gostosa, né? Então, você compra uma proteína, você quer proteína. É isso, e o whey protein da Dux é fantástico, como está dizendo a Paula aqui, é sensacional, tá aqui, ó, a Dux é a nossa parceira aqui no Capper One. Obrigado ao time da Dux que está sempre conosco. A Paula vai levar o whey protein para casa da Dux. E também tem aqui, ó, cupom de desconto para você que entrar agora aí no site da Dux, vai levar os melhores suplementos. A Dux é uma empresa extremamente séria, competente e oferece produtos de muita qualidade. Tá aí, ó, para você, cupom de desconto, é só entrar lá no site da Dux. E também a Joma, que me veste em todas as edições do Capper One. Um abração ao time da Joma, o melhor lifestyle esportivo você vai encontrar lá na Joma. Tem cupom de desconto, você está vendo aí o nosso cupom de desconto, entra no site da Joma, produtos de extrema qualidade, a Joma marca internacional, presente em várias modalidades esportivas e no lifestyle sempre muito legal. Entra aí, você vai ter cupom de descontos bem bacana para você levar produtos da Joma para casa. Ô Paula, como é que você faz para equilibrar toda essa sua rotina aí de nutricionista, de mãe, de corredora e principalmente, não é, dar conta de falar para o público feminino, que você tem uma voz muito importante para as mulheres. Você passou por um drama aí recentemente, um assalto, não é? Foi. E que você compartilhou também as dificuldades que as mulheres têm em ocupar o espaço que elas querem ocupar, que é um espaço de treino, que é um espaço de corrida, o espaço público que muitas vezes não está seguro para as mulheres em grandes centros, como a gente viu aqui em São Paulo, por exemplo, né? Assim, eu sempre falo, para a gente conseguir dar conta de tudo, para a gente conquistar o nosso espaço, a gente tem que estudar. Eu demorei para aprender, para entender isso. Então hoje, se eu consigo organizar todo o meu dia, se eu consigo estar aqui hoje com você, é porque eu estudei, é porque eu valorizei o meu trabalho, a minha hora ela é valorizada, então eu posso, e eu não vou falar me dar ao luxo, porque eu não acho que é luxo a gente poder organizar a nossa vida de acordo com as nossas prioridades, né? Então a alimentação na minha casa é uma prioridade, então eu cozinho todos os dias. Então eu sempre falo para as mulheres, a gente tem que envelhecer com reserva financeira e com flexibilidade metabólica, que é a capacidade de usar vários combustíveis como fonte de energia. Assim a gente vai ter saúde, a gente vai ter grana e a gente vai conseguir fazer a nossa vida do jeito que a gente quer. Eu vejo que, e também essa é uma conversa que sempre rolou na internet, como dar conta de tudo? Então é muito fácil a gente dar conta de tudo quando a gente tem alguém com dinheiro atrás da gente bancando a gente. Eu nunca tive, então hoje eu falo com muito orgulho, eu dou conta de tudo porque eu construí essa vida, eu fui estudar mais velha, do jeito que eu podia, eu valorizei a minha hora, então diminuindo corrida, em vez de sair 4 da manhã para ir treinar, hoje 4 da manhã eu estou lendo artigo científico, isso faz o quê? Valoriza a minha hora, então eu posso ler artigo de manhã e correr às 9 da manhã se eu quiser, e eu fazia isso porque eu acreditava ser mais seguro, né? Eu fui assaltada às 9h30 da manhã. Então, mas eu acho que a mulher ela precisa olhar para essa área da vida e eu falo muito isso de verdade porque eu demorei demais e eu acho que eu poderia estar melhor há muito tempo. Então eu acho que a gente não tem que dar conta de tudo às custas da nossa saúde, como tem muitas mulheres dando conta aí e colapsando a própria saúde. A gente tem que dar conta, entendendo a nossa prioridade e organizando o nosso dia e a nossa semana em cima das nossas prioridades. Então, acho que a gente tem que ter claro as nossas prioridades e a gente tem que ter dinheiro. Mulher tem que fazer dinheiro, porque senão a gente não consegue ter saúde e a gente não consegue organizar a nossa vida. Você fala muito em cozinhar, não é? As pessoas devem cozinhar, precisam ir para a cozinha, mas muita gente
alega não ter tempo, muita gente alega não saber cozinhar e muita gente vai em busca da comida pronta. Qual a importância da cozinha, Paula, da pessoa conseguir fazer o seu próprio alimento ali? É uma liberdade, né, Capri? Eu vim desse lugar de não ter tempo de cozinhar, de não ter dinheiro, de não ter repertório. E quando eu entendi que isso mudava o meu jogo, isso mudava a minha vida, eu me empenhei. Então, é isso, é definir prioridade. A alimentação virou a minha prioridade porque eu entendi que se ela estiver boa, todo o resto da minha vida vai estar. Então, eu acho que falta as pessoas olharem com um pouco mais de estratégia para a alimentação, de tipo, é um momento que você vai dedicar, em vez de estar no Instagram à noite, quando você chega do trabalho, você faz a sua comida do dia seguinte, que isso daqui tem valor amanhã. Então, eu acho que falta um pouco também de vontade de fazer isso acontecer. Poucas pessoas têm condição financeira de pagar uma funcionária, geralmente outra mulher, né, para fazer tudo para ela ali. E aí as pessoas ficam vendidas aos alimentos fáceis e baratos. E a gente tem uma outra questão aqui. As mulheres, elas saíram da cozinha. Então, assim, eu trabalho, eu ganho meu dinheiro, eu não tenho que estar na cozinha. Eu tive aula com muitas professoras que batiam no peito, falando, eu não sei cozinhar, não. Eu entendo muito de nutrição. Aí eu falo, gente, como que você entende de nutrição? Você sabe suplementar e você não sabe cozinhar. O suplemento, ele entra para suprir uma falta que não está na alimentação. Então, eu prefiro olhar para a comida como a nossa base do que ficar estudando ali os pormenores do suplemento. Mas são escolhas. Mas eu vejo que saber cozinhar é uma liberdade. Você não depender de ninguém fazer sua comida, você não depender de alguém te entregar e de ficar vendida. Eu não sei o que tem na comida que é feita na Black Kitchen, na cozinhazinha, tipo o aplicativo que o pessoal pede comida. A comida não vem, muitas vezes não vem do restaurante maravilhoso que você está achando que vem de uma cozinhazinha desse tamanho, ali no bairro, que você nem sabe o que está usando. Está usando óleo de soja, está usando óleo velho. Então, assim, eu acho que é uma liberdade. E a comida congelada é uma boa? É uma boa saída para quem tem essa dificuldade com fazer a comida e com quem tem a dificuldade do tempo? A congelada, aquela que você vai lá, tira do congelador, ela é uma boa alternativa? Sim, ela é. Se for uma comida de verdade congelada, ela é uma boa alternativa. Se for uma comida congelada de supermercado, aquela que você lê o rótulo e você vê que tem vários aditivos químicos, vários componentes, né, que eles colocam para dar mais sabor, para dar mais textura, aí não. Então, se for uma comida de verdade boa, comida mesmo, congelar, sim, é uma ótima opção. Tem algum alimento que não entra na sua casa? Esses produtos industrializados, tipo uma lasanha congelada, produto industrializado, ultraprocessado que se chama, né? Então o ultraprocessado, ele tem o problema de ter uma composição muito ruim e de ter um manuseio muito ruim, o que foi feito com aquele alimento. Então alimentos que foram muito manipulados, que mudaram muito a sua estrutura, eu não ponho na minha casa. Esses congelados prontos congelados, aí. Suco de caixinha, embutido. Embutido eventualmente tem um artesanal, que eu sei que a composição é boa, e são alimentos que não me fazem falta. Então, farinha de trigo, panificação, não entra na minha rotina? Não entra, mas pode ser que eventualmente tenha na minha casa, porque eu compro numa padaria boa e eu abro uma exceção ali. Mas produto industrializado, tipo a lasanha congelada, o miojo, óleo de soja, essas coisas. O pão de fermentação natural, para você, é melhor do que o da farinha branca? Com certeza, o pão de verdade, né? O pão de verdade, primeiro que ele não vai açúcar. O pão de hoje em dia, ele vai açúcar porque onde tem açúcar tem água, e aí o pão fica fofinho. O pão de verdade, ele é mais duro. Por quê? Porque ele não tem água. Ele tem ali a farinha, né? O fermento, ele não tem açúcar. O fermento e a água. E é um pão que se você arremessa em alguém, você machuca a pessoa. É o pão de verdade, né? E aí também, mesmo os pães de fermentação natural, hoje a farinha que a gente consome, né, ela é uma commodity, ela é um produto cultivado ali à base de agrotóxico. Então, mesmo o pão de fermentação natural não é uma coisa que eu tenho de rotina também na minha vida, mas com certeza ele é melhor do que aquele industrializado do supermercado. Sim. Quantas maratonas você fez na vida, Paula? Capri, eu acho que umas 15.
15 maratonas. Eu era muito louca, tinha ano que eu corria 2 por ano. Você era muito louca. Eu era muito louca, fazia uma ultra em Fazia julho. loucura. Eu lembro que teve um ano que eu fiz a Uphill em julho, e daí fiz a primeira SP City em agosto. Eram umas coisas assim, maluquice eu fazia. Aí corri umas 15 maratonas. E ninguém te dava um freio assim, ou tentavam te dar um freio, você falava, não tô nem aí, eu vou fazer isso aí mesmo. Eu treinava com o Vanderlei na época, né? O Vanderlei não é muito de frear a gente, não. Ele falava, acho que você dá conta, vai, faz. E eu dava mesmo. Eu ia lá, fazia bonitinho. Eu nunca quebrei em maratona, nunca... Qual foi a maratona que mais te sensibilizou, que te deixou mais emocionado, que mais te marcou? Ai, a minha primeira maratona foi uma não maratona, né? Porque eu ganhei a viagem para Nova York da ASICS em 2012, eu acho. E foi o ano que teve o furacão. Então eu passei lá alguns meses treinando para essa maratona. A gente viajou para Nova York, Andrea Long, foi uma galera, Solonei, Adriana, eu acho que estava também, foi uma galera. O Castilho. E aí a gente chegou em Nova York e cancelou a prova. E eu falei, gente, o que eu vou fazer com isso? Tudo que eu treinei agora, né? E o que tem de prova? Não tem mais nada de prova, né? Final do ano. E aí tinha uma outra maratona de 50 quilômetros no Japi. Aí eu falei, vou fazer essa prova. A única coisa que tem, eu não posso Quanto tempo depois de Nova York? Um mês depois. Um mês depois. Foi tipo novembro. Nova York era outubro, né? Cancelou. Aí Nova York novembro, né? Comecinho de novembro. Começo de novembro. Sei lá, foi final de novembro. Aí fui pro Japi, fiz, 50K. Ganhei a prova. Ganhei a prova. Eu acho que essa foi uma muito especial, que a minha primeira maratona, na verdade, foi uma ultra de montanha, né? Não foi nenhuma de asfalto. E aí a minha primeira de asfalto foi o Rio de Janeiro, na época que era aquele percurso maravilhoso que saía do Recreio e chegava naquela coisa assim, acho que é a maratona mais linda, né? Sim, sim. Foi efetivamente sua primeira maratona. A minha primeira de asfalto, Mas a minha maratona mais legal, maravilhosa, foi Chicago, onde eu fiz 3h04, que foi meu melhor tempo, que eu desacreditei também, a hora que eu vi no relógio ali. Falei, em jejum? Nossa. Em jejum. Em jejum. Tomei, acho que meio sachê de gel na metade da prova. Paris, em 2006, foi totalmente em jejum. E como nutricionista, hoje você entende que é saudável fazer uma maratona em jejum? É possível. Nem todo mundo precisa, nem todo mundo vai querer, nem todo mundo treina para isso, mas é possível. É uma opção para quem não se dá bem com nenhum suplemento. Você hoje faria uma outra maratona em jejum? Faria. Faria. Em jejum. E você vai fazer outra maratona? Se eu conseguir treinar para uma maratona 2 vezes por semana ou 3, sim, esse é o meu plano com o Balu. Hoje eu estou treinando para nada. Eu vou lá, faço uma prova de 10K, vejo como eu tô. Talvez ano que vem faça uma meia. Eu quero fazer uma maratona sem ciclo. Esse negócio do ciclo da maratona, eu estou começando também a... Será que eu preciso de um ciclo focado nessa prova? Ou será que se eu treinar, se eu tiver uma base boa que já vem de bons treinos, eu não consigo fazer uma maratona? Quer dizer, você quer marcar uma maratona, mas você não quer ter aquele compromisso de falar, 3 vezes por semana, ou tem que fazer o longo no sábado, tem que fazer uma rodagem. Isso, você quer ter a liberdade de correr quando você quiser. O mínimo viável possível. O quanto eu preciso realmente treinar para correr bem uma maratona. Talvez eu não baixe mais tempo, e para mim tá tudo certo, mas qual é o mínimo viável possível que eu vou treinar bem, que eu vou para todos os treinos descansados? Eu acho que a maior vantagem de treinar menos é que você sabe que você está treinando menos também. Quando você vai para um treino, os meus treinos sempre são fortes, eles são poucos, mas eles são fortes. Então eu sempre vou descansada, então sempre sai um bom treino. E aí eu me pergunto, será que essa rotina toda, se eu resolver fazer uma maratona daqui a 1 ano, 6 meses, será que eu não dou conta? Eu preciso mesmo correr 100 km por semana, destruir o meu corpo? Não sei se com 42 isso cabe mais. O ciclo da maratona, né? O tão valorizado ciclo. Tem uma linha que entende que quanto mais volume, melhor vai ser o seu desempenho na prova. Então, mas não é uma linha muito antiga de treinamento? Feita por e para homens? Essa é a minha questão. Eu não estou vendo as mulheres. Cadê as mulheres que fizeram isso durante muitas décadas? Cadê essas mulheres hoje muito bem? São poucas. São as profissionais. Eu não sou profissional. Eu não tenho a estrutura de uma profissional. Então, o meu corpo não aguenta essa paulada toda que elas aguentam. E da maioria das mulheres, né? E qual maratona você ainda gostaria de correr, Paula? Você tem o desejo,
essa talvez é a maratona do meu sonho aqui. Eu queria correr Nova York, que ela tá entalada na minha garganta há muitos Pode ser que anos. você não correu, né? Não, foi o furacão, e aí eu estava inscrita também na pandemia, no ano da pandemia. Em Nova York também? Também. E foi cancelado? Você estava inscrito e foi cancelado eu fui sorteada, também. eu estava inscrita, cancelou. Não, você tem que ir para Nova York. Você vai ter que ir para Nova York. Assim, não vai ser possível. Se eu tiver uma outra maratona, precisa ser Nova York. Nova York, né? Porque 2 vezes. 2 vezes cancelado. 2 vezes você não foi para Nova York. E é realmente uma prova espetacular, né? É fantástica. Eu tenho muito essa relação com Nova York. Nova York também ficou entalada comigo. Eu estava inscrito em 2006, não fui. E fui só 10 anos depois, em 2016. Né? Infelizmente, deu tudo certo. É uma prova espetacular, maravilhosa. Mas se não for Nova York, pode ter uma alternativa aí? Pode. Eu não tenho muito essa pira com as majors, assim. Não? Não tenho mais, assim. Eu tenho uma coisa na minha vida que quando um negócio começa a virar muito hype, eu desinteresso. Então, assim, virou muito hype, perdeu um pouco a magia, porque eu tenho muito respeito pela maratona. Eu vejo a maratona como uma entidade. Então, é uma coisa muito especial e eu quero continuar vendo a maratona como algo muito especial. Então, eu não tenho muito a pira da major, eu quero, não sei, correr alguma maratona interessante que pintasse na minha vida. Como é que é ser mãe de uma mulher já, né? Sua filha já tem 20 anos e o seu filho tem 7. É uma diferença grande, né? Como é que você equilibra essas duas coisas aí? Porque é uma criança e uma mulher, né, na sua vida, né? Eu acho ótimo. Hoje eu acho ótimo, porque eu tenho uma filha criada, que ela também organiza a vida do irmão dela, então o meu filho tem um puto medo dela, ele respeita ela pra caramba. Então eu acho, pra mim, na vida prática é ótimo, porque minha filha tá encaminhada, tá fazendo a faculdade dela de arquitetura, tá trabalhando, ela pegou muita coisa de mim, assim, de não ter medo, de desbravar, de meter a cara e procurar as coisas que ela quer. E aí tem o meu filho, que é pequeno ainda, e ela coloca muita ordem nele. Então eu não tenho mais grandes desafios com a Malu, assim, eu olho para ela e falo, e minha mãe me ajudou a criar minha filha, né? Eu falo, mãe, acho que a gente fez um bom trabalho aqui, a Malu tá encaminhada, agora vamos... E foi bom ser mãe mais velha também, com condição, com outro ambiente, né? Então, hoje eu tô muito em paz com a minha vida de mãe. Já me perdoei por não ter sido uma mãe tão presente para minha filha. Hoje eu tento ser para o meu filho, levo ele na escola todo dia, faço a comida dele, minha mãe faz a comida dele, então... Você aprendeu com a Malu e agora coloca em prática com o seu filho. Eu aprendi com a Malu e me perdoei também, porque durante muito tempo eu sempre fui péssima mãe, não cuidei da minha filha, mas também já me perdoei e tento fazer melhor com o meu filho hoje. É isso aí. Como é que foi? Nós nos conhecemos, Paula. A primeira vez que eu vi a Paula, a gente foi fazer um ensaio para a revista que você trabalhava, né, para a revista O2. Você trabalhou com moda também, não é? Foi. Como é que foi isso aí? Como é que foi esse período da sua vida que você cuidava da produção de moda da revista O2? A gente foi fazer um ensaio, né, lá na USP. Você cuidava dessa parte toda aí, né? Você curtia isso ou era porque você estava ganhando seu dinheiro ali? Não, eu caí um pouquinho de paraquedas nessa história. Eu tenho uma amiga muito querida, a Drica, que ela é uma produtora de moda assim, muito grande. E nessa época, ela fazia já muita revista de moda e fazia também a O2. E aí ela falou assim, você não quer vir trabalhar comigo? Toca lá as coisas da O2 pra mim, a gente divide a grana e eu consigo tocar as minhas coisas de moda, porque eu não quero saber de esporte. E você corre, você gosta desse rolê, vai lá, cuida da revista pra mim e a gente divide a grana. E aí eu fui, a gente dividia o salário. E aí eu comecei a fazer, era a produção de moda das capas, eu pegava os produtos nas poucas lojas que tinha, né? Tinha Fast Runner, Velocitar e acho que só. Que emprestavam os produtos, então eu fazia O2 e VO2, que era de bike de triatlon, né? Eu pegava as bicicletas de, sei lá, na época era 15 mil reais, hoje é... Era uma fortuna já na época. Não, hoje é meio milhão, né? Tem umas bikes, sei lá. Então eu pegava os produtos, fotografava, então eu fazia o editorial, né? Fazia ali o editorial de consumo e fazia as produções de moda. Provavelmente eu te vesti aí nesse... Você me vestiu, me desvestiu. Você nem me deu a roupa de presente, não viu, Paulo? Não podia dar, eu tinha que devolver a roupa para você. Você me deu lá, eu vesti a roupa, a gente fez o ensaio lá. Foi. Né? Aí
Falei, pô, acho que eu vou ganhar a camiseta, não é? Não ganhei nada, tive que devolver tudo. Mas a Joma me dá aqui a camiseta, olha lá. A Joma tá aqui, ó, tá aqui comigo. Agora a Joma me dá as camisetas. Mas foi um período diferente ali para você, né? Foi muito legal, porque na época que eu trabalhei na O2, eram pessoas que realmente corriam. Então, assim, eu conheci você, eu conheci Lelo Apovian, eu conheci a Ju de Belo Horizonte, a Ju Gol Bananas. Eu conheci muita gente incrível nessa época. Muita gente que depois se tornou minha referência de corrida. Então foi uma época muito legal. Aí depois, sei lá, começaram a botar a modelo que corre, começou a fazer casting em agência de modelo, e aí meio que perdeu, assim. Mas foi uma época muito legal, que eu fazia editorial. A Ariane eu conheci nessa época, então era muito interessante trabalhar. Mas também, assim, eu fazia faculdade de administração e eu tive que largar, porque a gente ia fazer capa de madrugada. Então pegava a van e eu organizava toda a produção executiva, né, que a gente chama, organizar a van, organizar a comida, o lanche. A gente saía de São Paulo na madrugada ainda para pegar o dia nascendo e ter as melhores fotos. Então eu não consegui continuar a faculdade. Mas valeu muito a pena, assim, foram anos, eu fiquei acho que 5 anos na O2, foi muito legal. Uma época Felipe boa, Teles. Né? Sim. Uma época que as revistas ainda tinham o protagonismo, as redes sociais estavam começando, estavam bem, Zé muito Lúcio no começo. Era meu chefe, Zé Lúcio, e eu tinha já um blog de corrida para mulheres nessa época. Aliás, eu tinha um blog que eu escrevia já um pouco sobre corrida. O Zé Lúcio, que era o meu editor na época, falou assim, por que você não faz um blog de corrida para mulheres? Porque, né, você já está correndo, você vive isso aqui, escreve aí, sei lá, faz um corre-pau, um negócio assim. E eu fiz. E aí virou o primeiro blog de corrida para mulheres do Brasil. Então, o blog está meio que extinto hoje em dia, né, Paula? Eu ainda sou blogueira, eu escrevo o blog, só que no Instagram. Meu barato é texto. E eu acho que eu nunca colapsei na rede social de tipo, o conteúdo nunca foi pesado para mim, porque eu sempre me mantive na escrita. Eu gosto do texto, eu gosto da produção textual. Então eu tô lá, meu Instagram, ele continua sendo meio que um blog, só que agora muito mais de nutrição. Você falou que lê artigo científico todo dia, né? Acorda 4 da manhã para ler artigo científico. Como é que você enxerga essa vertente que nós temos hoje no mundo que vai contra a ciência, né? Você, uma pessoa que trabalha com a ciência, e você enxerga como isso. Tem muita gente hoje lutando contra a ciência. A gente viu na pandemia, né? Muita coisa anti-vacina, anti-ciência. Você que dá valor a isso, enxerga de que maneira quem combate a ciência? Eu acho que as pessoas elas vão de acordo com seus interesses e com as suas paixões. Então, quem está indo contra, assim, o fato está aqui. Ele é melhor do que qualquer coisa. Então, você quer ir contra? Beleza. Tem gente que, sei lá, eu coloco um artigo lá, a pessoa fala, mas é antigo. Tá, mas e daí? Então, eu acho que as pessoas elas não têm habilidade, eu não estou falando que eu tenho, não, porque eu estou aprendendo também a ler um artigo científico, o que é ciência, de fato. Então, eu acho que muita coisa é vendida como ciência e, na realidade, não é. Na realidade, é só um desejo aí de muita gente. Então, eu acho que falta senso crítico, mesmo de quem é anti-ciência, principalmente de quem é anti-ciência, né? Senso crítico, isso que você está falando é ciência? Por que é ciência? Então, as pessoas elas não sabem muito, assim, elas veem aí um headline, uma grande manchete na internet ou numa revista e já acham que aquilo tá, mas você leu esse artigo? Você entendeu o que foi esse estudo? Não, porque as pessoas não sabem nem ler artigo. Eu também não sabia até outro dia. Eu aprendi a ler artigo porque para eu ser uma boa nutricionista e a minha hora valer e eu atender bem as pessoas e as pessoas prosperarem nas minhas mãos, eu preciso ler artigo e entender da ciência. Então, eu acho que muita gente está falando de ciência sem entender o que realmente é ciência. E, principalmente, a ciência, ela muda. A ciência sempre tem novas perguntas, a ciência evolui, a ciência volta para o que era, porque a gente entendeu que, poxa, passou muito tempo, a gente fez isso, deu errado, beleza, vamos voltar. Então, eu acho que falta um pouco de humildade acadêmica também, de quem está falando sobre ciência. E você, atendendo aí os seus pacientes, as suas pacientes, qual é a grande carência, a grande necessidade de quem procura uma nutricionista hoje? Paulo, o que é que você enxerga aí de grande problema que as pessoas
têm e que vão em busca de uma ajuda com você, né? Capri, eu recebo muita gente muito cansada, assim, de tipo, eu passo em várias nutricionistas há anos, eu já tentei de tudo e nunca dá certo, e daí eu paro e volta, e eu falo, então, a alimentação que eu vou te mostrar, ela não é uma dieta, mais uma dieta que eu vou te prescrever, eu não trabalho nem com prescrição, toma aqui seu planinho, geralmente feito por uma pessoa que não cozinha e que não faz suas compras, então toma aqui um planinho e execute, se vire para executar. Não, o meu trabalho ele é um pouco mais no dia a dia. Então, eu falo, o que eu vou te propor aqui, primeiro, preciso que você entenda que é mais do que uma dieta, que você vai fazer durante um tempo e você vai abandonar, porque se você abandonar, você volta para o que era antes, daí eu vou ser só mais uma. Eu não quero ser só mais uma, eu quero ser a última. A sua última nutricionista. E depois de mim, você não precisa mais de nutricionista. A não ser que você tenha um grande objetivo. Vou correr uma maratona, preciso ajustar. Putz, fiz 40 anos, já estou sentindo ali uns sinais de perimenopausa, preciso ajustar. Os ajustes, eles precisam acontecer, mas a gente não precisa ter um profissional do nosso lado. A sua avó tinha alguém ensinando ela a comer o tempo inteiro? Então, eu sinto que as pessoas, elas ficam muito perdidas e vendidas, porque é isso, toma uma dieta, emagrece, volta a comer normal, então a gente precisa conversar sobre esse normal. Esse normal é o que te levou a engordar e adoecer. Vamos tornar esse normal diferente? Vamos propor outra coisa para esse normal? Aí a pessoa entende. E eu acho que eu tenho um diferencial, Capri, também, que eu acredito na pessoa que eu estou conversando. Não importa o nível social, não importa se ela estudou. Eu acredito que o que eu vou passar, ela vai entender. E eu acho que os profissionais da saúde, eles têm um pouco dessa carência, eles acham que eles têm um conhecimento absoluto e que assim, eu não vou explicar fisiologia porque a pessoa não vai entender. Vai entender. Então, e eu vejo muito isso no meu trabalho, a pessoa entende, ela aplica e ela começa a passar adiante. Então, eu acredito muito na pessoa que está na minha frente. Eu não me coloco como superior. Eu não gosto nem de atender de jaleco, porque eu acho que o jaleco bota a gente num lugar de superioridade, eu não gosto. É tipo, a gente está igual para igual e eu sei que você vai entender o que eu estou falando. E elas entendem, e é maravilhoso. A alimentação, você falou aqui de perimenopausa, menopausa, que são temas que muito sensíveis às mulheres. As mulheres estão sempre em busca de informação e principalmente de saídas para essa fase da vida, né? Uhum. A alimentação tem um impacto direto nos primeiros sintomas da menopausa, quer dizer, através da alimentação você consegue minimizar o impacto disso, ou até mesmo atrasar os primeiros sinais disso, Paula? Muito, muito. Tem uma pesquisadora muito maravilhosa, a doutora Elisa Mosconi, ela é italiana, e ela estudou o cérebro, as mudanças no cérebro da menopausa, né? Então, a queda dos nossos hormônios, né, do estrogênio principalmente, que é o hormônio que dá a vida às mulheres, traz muitos impactos. Então, o nosso metabolismo da glicose é um lugar onde tem um grande impacto. Por isso que eu sou uma advogada das dietas de baixo carboidrato para mulheres que estão envelhecendo, porque se a nossa sensibilidade ao carboidrato, se a nossa intolerância ao carboidrato, ela vai ficando cada vez pior, né, com o passar do tempo, pela queda do estrogênio, será que se a gente olhar para uma alimentação um pouquinho mais baixa, que dê outras fontes de combustível, que eu falei lá atrás, flexibilidade metabólica, será que uma mulher que tem flexibilidade metabólica, que ela fica bem em jejum porque o corpo dela está usando outros combustíveis, será que isso não atenua os sintomas? E já tem estudos acontecendo e mostrando que sim, que as dietas de baixo carboidrato melhoram os sintomas. Então, eu vejo isso muito na minha prática. A alimentação que a gente dava conta, mais ou menos ali com 30 anos, e correndo muito, ela já fica incompatível depois dos 40. Tanto para o nosso físico, porque começa a engordar, quanto para o nosso bem-estar. Então, eu gosto muito de olhar para as dietas de baixo carboidrato como uma terapia adjuvante para as mulheres envelhecerem bem. Muito bom. Olha, eu quero deixar aqui o endereço da Paula Narvaez, está aqui aparecendo aí, para quem quiser ter conteúdo de qualidade, acompanhar, seguir a Paula nas redes sociais. Ela compartilha bastante coisa positiva, muita coisa legal, que dá trabalho para produzir também, não é, Paula? Não é fácil, né? Produzir conteúdo para a rede social é trabalho, né? Estava até conversando isso hoje de manhã com a Debs, né? A gente gosta de fazer o conteúdo primeiramente para servir. E a gente também vende o nosso trabalho através da internet, mas eu sempre tenho a cabeça
da utilidade. Então, eu quero que o meu conteúdo seja útil. Então, eu não desperdiço o meu tempo de tela, nem o seu, que me vê lá nos stories, falando tipo, ai, tudo bem, mas não. Tipo, você está dedicando um tempo para mim, eu estou dedicando um tempo de estar aqui também, então vamos fazer valer a pena. Então, eu trago livro, eu trago artigo, trago coisas que eu sei que vão ser úteis. Então, eu recebo muita mensagem de gente assim, mudei minha saúde só seguindo suas dicas de graça. E eu sinto o maior prazer com isso. Então, eu quero Mas ser se puder útil. ir lá dar um dinheirinho pra mim, tá bem-vindo, né? Aproveita e lá e vamos lá, muitas né, gente? vêm. Eu tenho uma comunidade assim, muito maravilhosa de pessoas que, tipo assim, fiquei com você 3 anos de graça, mas agora eu quero fazer a mentoria, vamos. É isso aí. Tem a mentoria, tem a sua mentoria, né? Tenho, Que você... minha mentoria, minha consulta. Sigam aí a Paula Narvaez, certamente você vai ter conteúdo de muita qualidade e procurar ajuda aí, se for o caso da Paula, para poder dar uma virada aí na sua vida nessa questão da alimentação, da nutrição, que é um tema, eu insisto aqui, muito sensível, não é um tema único, não é? Você, obeso, é uma doença crônica, você vai precisar de um acompanhamento para o resto da sua vida, então esse é um tema muito importante que a Paula trata com uma seriedade grande, ela estuda, ela se aprofunda exatamente para poder cuidar disso para todos vocês. Paula, adorei. E homens também são bem-vindos, viu? Homens também? É, eu não atendo só Sempre, mulher, né? não. Homens também são bem-vindos. Não é normal, minha testo tá baixo, disfunção erétil, não sei o que, é normal do envelhecimento. Não é. Não tem que aceitar nada disso como normal. E nem chip da beleza, né? Muito menos, né? Muito menos. Não vai se enfiar testosterona lá, sair enfiando com testosterona. 30 anos, né? o pessoal da... Por isso que eu também não vou mais para as provas, porque tá todo mundo usando que não me dá nem tesão mais de competir. Eu vou competir com essas meninas que estão usando chip da beleza com 30 anos, 35. Não tem como, elas correm mais que homem. E viva o chip da beleza para todas elas aí, depois vocês me procuram quando estiver tudo desorganizado. Paula Narvaez conosco aqui no Caperun, esse episódio espetacular. Quero agradecer Dux Nutrition, sempre com a gente aqui, ó, Dux. A Paula vai levar o melhor whey protein e os produtos de qualidade da Dux Nutrition. Muito obrigado a Joma, que também me veste aqui nos episódios do Caperun. Nós vamos voltar no próximo episódio com muito mais conteúdo de qualidade, conteúdo relevante. Essa é a nossa missão aqui, levar coisa boa para você. Enquanto você está treinando, enquanto você está aí no transporte público, está em casa, está se preparando para sair para o trabalho, é sempre muito bom ter a sua companhia. E nos sigam aí nos canais digitais, você está acompanhando aí os nossos endereços, nos sigam aí para a gente poder sempre estar atualizado com o que acontece aqui no nosso canal e aí na sua vida também. Muito obrigado e até a próxima edição do Caperun.